Vamos ver hoje momento angular de um sistema de pontos materiais em relação ao seu centro de massa. Ou seja, não vai ser mais o HO do sistema em relação ao ponto O. Hoje nós vamos trabalhar com o H em relação ao centro de massa, HG. Quando você fala em HO, você está dizendo que os raios que você pega, as posições que você pega, são em relação a O. Então tem aqui as partículas, né? Todas essas posições em relação a O. Quando você fala em HG, você está dizendo que você está tomando em relação ao centro de massa. Então digamos que aqui fosse o G. Aí tem aqui as partículas, né? Então esse aqui seria o R da partícula 1, o R da partícula 2, o R da partícula 3, todos em relação ao centro de massa. Então essa letra aqui embaixo é de suma importância na interpretação da variável. Então é a quantidade de movimento angular em relação ao centro de massa. Tá ok? Posto isso, vamos continuar com essa determinação. Então, partindo do momento angular em relação ao centro de massa, seria esse daqui, ó. HG, linha. Olha, esse linha, ele já está sendo referenciado à velocidade, tá? Então, veja que aqui você tem duas grandezas. Tem a posição, que está vinculada ao G, então é o RI linha, e tem a velocidade, que está vinculada a este linha aqui em cima. Então são duas grandezas importantes, posição e velocidade. Posição é em relação ao centro de massa, então esse aqui é ponto pacífico. Agora a velocidade, vocês vão ver mais adiante que nós poderemos ter a velocidade em relação ao sistema absoluto. Em vez de ter o VI linha, que é em relação ao centro de massa, vocês poderão ter o VI, né? Mas isso a gente vai ver mais adiante. Então aqui está o nosso sistema fixo, XYZ, fixo, com solo, o O, que é daqui que vem o HO. Se você pegar aqui, ó, tem a partícula I, partícula J, partícula K, aí você pega esse R aqui, esse R e esse R, você vai ter o HO, né? Esse é para o HO. Agora, quando você quer o HG, então tá aqui, ó, partícula U, I, J, K, todas as partículas, mas o centro de massa está aqui, ó, em G. Então você vai pegar o RI' dessa partícula, o R dessa partícula, tudo linha, né? Sempre que se referir ao centro de massa, é o linha, tá? Então você vai tomar em relação ao centro de massa. As outras, vou deixar mais umas partículas aqui apenas como ilustração, né? Então, revisando, vou até mudar de cor aqui, ó. Isso aqui está relacionado a essa linha aqui, tá? E a posição G aqui está relacionado ao raio, tá? Esse vínculo é importante. Se você pegar e derivar essa equação no tempo, você tem a taxa no tempo, né? Isso aqui nós já vimos, já fizemos inclusive essa derivada. Não muda nada, né? Apenas acontece a derivação. E lembrem que o fluxo de quantidade de movimento angular no tempo é a somatória de momentos que são aplicados aí no sistema, tá? Aqui no caso não tem nenhum momento externo diretamente aplicado, né? Nenhuma força externa está demonstrada aqui. Ok? Então fica gravado que isso aqui é a quantidade de movimento angular em relação ao centro de massa. Essa é a equação importante nessa transparência.
Mas se nós pegarmos essa equação anterior aqui, ó, vamos pegar já essa deduzida, esse termo mais especificamente, e retomarmos ela no conceito de aceleração relativa, o que a gente observa? Que a aceleração do ponto I pode ser dada pela aceleração do centro de massa mais a relativa em relação ao centro de massa, né? O centro de massa está aqui, ele vai ter uma aceleração própria dele, uma A barra. Esse pontinho vai ter uma aceleração própria dele, sei lá, vamos colocar aqui uma A e linha, tá? E quem está aqui no solo olhando aquele ponto, vou pôr em preto, vai estar enxergando uma terceira aceleração, que ele está olhando lá. Digamos que ele esteja enxergando aqui essa aceleração aqui, ó, AI. Tá? Então, olha, tem a aceleração do centro de massa, a aceleração de quem está fixo lá, está enxergando a partícula, e a aceleração de quem está sobre o sistema móvel, observando a partícula. Então, ó, esse homenzinho aqui, essa pessoinha aqui paradinha aqui embaixo, enxerga o AI. E a pessoinha que está paradinha aqui sobre o sistema do centro de massa, enxerga essa AI'. Tá ok? Então, nós podemos escrever que a AI de quem está lá no solo é igual a A barra do centro de massa mais a AI', que é a aceleração em relação ao centro de massa. Tá? Então, dessa equação aqui, nós vamos isolar esse valor aqui e vamos substituir o resultado nesse termo aqui, ó, que é justamente o que está representado aqui, ó. Você isola o AI', e aí você vai ficar com AI menos a barra, tá? E aí substitui lá dentro da equação. Então, o AI está aqui, ó, MI AI, menos o A barra. O A barra está aqui separado, ó. Apenas foi separado dessa equação aqui, ó, né? Vou fazer essa equação lá do outro lado. H' ponto G. Vamos colocar aqui, ó. H' ponto G é igual a somatória de R' vetorial MI AI'. RI' vetorial MI AI'. Aí aqui, ó, o teu I desde 1 até N, né? Dentro desse valor de AI' vai aparecer o AI menos o A barra. Então, imagina, ó, esse termo aqui aparece aqui dentro, nessa posição aqui. Então, esse AI vai dar um termo exatamente igual ao que tem na equação anterior, só que substituiu o AI' por AI, tá aqui, ó. Aí esse menos aqui é o que está aqui, e aqui apareceria RI vetorial, no caso RI' vetorial MI A barra. Só que esse A barra, ele pode ser isolado, porque ele repete em todos os termos da somatória. Então ele pode ser colocado fora da somatória, tá? E aí você fica apenas com o termo aqui. A massa é um valor que não ele é um escalar, né? Então ele pode acompanhar o raio, né? E aí fica o A sozinho lá. Por quê? Porque ele se repete em todos os termos dessa somatória. Isso aqui não é uma soma, é um produto, né? Então esse MI pode vir junto com o raio. Aí o A barra é repetitivo, então ele pode ser tirado fora. Tá aqui, ó. Então, outra coisa que pode ser observado, que a somatória de MI RI', ele vai dar 0. Por quê? Porque ele está dizendo assim, qual é o centro de massa em relação ao centro de massa. Veja
que esse linha se refere ao centro de massa. Ó, esse linha. Então, eu estou procurando o centro de massa em relação ao centro de massa. Bom, o centro de massa em relação ao centro de massa é zero, né? Pois eu estou sobre o centro de massa, né? Em relação a GXYZ, mas RI linha barra é zero, pois GXY tem origem no centro de massa, né? Então, esse termo aqui todo se cancela, né? Toda essa parcela aqui anula. E você fica aqui com essa equação do quantidade de movimento angular em relação a G. Agora, não mais em função, perceba a diferença, não mais em função das acelerações em relação ao centro de massa, mas em função das acelerações absolutas, não mais em função das acelerações de quem está sobre o centro de massa olhando a partícula, mas as acelerações de quem está aqui no solo olhando a partícula. Então, isso aqui é uma observação importante, tá? Nós já vamos ver essa conclusão mais adiante aí. Essa MI aí continua sendo a nossa força externa, já vimos nos vídeos anteriores, né? Isso aqui é a força externa em cada ponto. E aí você tem aqui, ó, o quê? Que a força externa com o raio, você vai ter um momento, tá? Então, a taxa de variação da quantidade de movimento angular em relação ao centro de massa, G, é dado pela somatória de todos os momentos aplicados em relação ao centro de massa. Então, isso aí é apenas um reforço, né? Nós já sabíamos disso, é apenas um reforço. Mas fica aqui, por enquanto, guardado que tanto faz você usar acelerações absolutas, quanto utilizar as acelerações relativas ao centro de massa. O valor do Hg' é o mesmo. Então, às vezes, nesse mesmo contexto, né, nós precisamos calcular o momento angular em relação ao centro de massa, mas das quantidades de movimento absoluto, que é o que eu estou falando, estava repetindo agora há pouco aí. Você usou lá o A', que era em relação ao centro de massa, mas também pôde usar o AI sem linha, que é em relação ao sistema fixo, tá? Então, é possível sim nós reduzirmos o Hg, né? Calcular o Hg, como já foi feito lá no início, baseado nas velocidades absolutas, e a partir dessa velocidade absoluta, lembrando, igual a aceleração, que a velocidade absoluta é dada pela velocidade do centro de massa, mais a velocidade relativa, né? E aí aquela equação lá da somatória, como foi feito para aceleração, né? Também para velocidade, ela abre em duas. Essa da direita, mantendo o V', e essa aqui da esquerda com o V barra. E como ele se repete em todos os termos, você pode tirar fora da somatória, né? E idêntico à explicação anterior, né? A somatória do MI, RI, linha significa que é em relação ao centro de massa, vai dar zero também. Então esse termo todo aqui, ele se cancela, né? Porque é a somatória das posições em relação ao centro de massa. Ou seja, eu quero saber qual é o centro de massa em relação ao centro de massa. Vai dar quanto? Zero. É como se eu quisesse saber a posição do centro de massa e ele estivesse sobre O. E aí quando eu for calcular o R barra, vai dar zero. Então aqui também, essa parcela aqui também cancela, e você fica apenas com essa aqui, que, como nós já vimos anteriormente, é a própria Hg'. Veja, Hg sem linha, vou usar outra cor aqui, vamos pegar o verde mais clarinho. Ó, Hg sem linha utiliza VI sem linha. Hg com linha
utiliza o VI com linha, mas perceba que eles são iguais. Então, conclusão, tanto faz você utilizar o VI ou o VI' para o cálculo do HG ou HG', pois eles são iguais, tá? Então, tanto faz calcular o HG ou calcular o HG', utilizando velocidades absolutas ou utilizando velocidades relativas, você vai obter o mesmo HG. Claro que o RI, né, ele não é a sua escolha, né? O RI' é em relação ao centro de massa. Veja que tal. O HG está relacionado a RI'. Então, o HG está relacionado ao RI'. O HG está relacionado ao RI'. Então, sempre é o RI' que está sendo trabalhado. Mas o V pode ser, vamos mudar de cor novamente, aqui, ó, pode ser o VI' ou pode ser o VI. Ou seja, pode ser o carinha lá no solo, vamos pôr ele aqui, ou pode ser a pessoinha aqui sobre o sistema. Qualquer um dos dois, pegar o VI' ou pegar o VI, tanto faz, né? Então, seria isso, né? E aqui embaixo só está mostrando, né, o que já acabamos de falar, né? Vou botar um asterisco, isso aqui é uma equação de base, equação que vocês poderão utilizar nos cálculos aí. O HG é igual ao HG', até vou colocar aqui, ó, HG', tá? Ele pode ser calculado tomando-se as VIs ou tomando-se as VI'. Mas o RI', não, esse tem que ser igual para os dois, tá, ok? Então, quantidade de movimento angular em relação ao centro de massa, né? Ela pode ser calculada tomando velocidades absolutas ou velocidades relativas, tá? Então, basicamente, vou até apagar essas últimas anotações, mas basicamente está resumido nessa equação aqui, tá bom? Essa equação aqui resume esse conceito. VI ou VI' para calcular o HG, ok? Então, seria esse o contexto que teria para esse pequeno vídeo. Vamos adiante agora olhar mais alguns conceitos a respeito de sistemas de pontos materiais.